Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos acomodando. Vamos começar então? Eu vou roubar aqui uns 10 minutinhos do Thalisson só para fazer uma introdução, tá bom? Não se preocupem, é ele o professor de hoje. E nós começamos com uma oração, está bem? Todos de pé, por gentileza. Quem não conhece pode acompanhar por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu invoco aqui a intercessão de São Justino, o patrono desse curso, e Nossa Senhora das Dores. Então é o seguinte, podem se sentar, fiquem à vontade. São Justino é o patrono desse curso, né? Como quem estava nas aulas do Credo do ano passado, do Credo Niceno, já está sabendo disso. Eu quero começar por onde eu me sinto confortável, que é pelo método filosófico, ok? O método filosófico que nós utilizamos para investigar uma ideia, um objeto, neste caso, uma das ferramentas, né, seria o status questionis. O status questionis nada mais é do que em que pé anda esta discussão, né? Em que pé anda o tema da liturgia da Santa Missa. Ora, nós fazemos isso desde a sua origem até os dias de hoje. O problema é que os dias de hoje é um saco de gatos, este assunto, né? Então, o que eu me propus a fazer aqui é buscar na sua origem, tá bem? Um outro ponto. Aristóteles diz que nós precisamos recolher as opiniões dos sábios para começar a investigação de qualquer assunto. Qual que é o sábio mais antigo e santo que nós temos na Igreja Católica que nos ensina alguma coisa sobre a liturgia da Santa Missa? Exatamente, São Justino Mártir, ok? Ele nasceu no ano 100 e faleceu em 165. Acho que é aproximadamente o nascimento dele. Então, o que São Justino Mártir fez e quando ele fez? Aproximadamente no ano de 150. O que isso significa? É um período subapostólico, né? Subapostólico é aquele tempo que, por exemplo, alguém poderia ter conhecido São João Evangelista, né? No meio de um desses ritos que São Justino Mártir, numa apologia que ele faz ao imperador Antonino Pio, que perseguia cristãos naquela época, ele pede para que Antonino faça um julgamento justo dos cristãos, né? E numa dessas apologias, numa parte delas, e eu quero agora que vocês me ajudem nesta parte, vamos fazer uma dinâmica aqui, vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Ele descreve exatamente o rito da liturgia da Santa Missa que nós temos hoje. Carta ao imperador Antonino Pio. Vamos lá. No dia que chamam Dia do Sol. O que é Dia do Sol? Sunday. O que é isso? São Justino Mártir está trazendo uma linguagem paganizada para conseguir se comunicar com o imperador. O que nós entendemos do Dia do Sol hoje, com o cristianismo, foi mudado para domingo. O que é domingo? Dominicus. Dominus, Senhor, Dominicus, Dia do Senhor. Ok? Legal, até aqui é o que a gente faz também, né? No domingo que a gente tem que ir na missa, temos o preceito, né, da igreja é missa dominical para todos que são católicos. Realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou campo. O que é uma reunião de pessoas? É uma assembleia.
uma assembleia, em grego, eclesia. Lembram da aula do Dom Cristiano, no ano passado? Eclesia é a igreja. Até aqui está igual a gente, 150 anos atrás. Desculpa, no ano 150, há 2000 anos, bota 150 vezes 10, aí mais ainda, né? Há muito tempo atrás, né? Período subapostólico, né? É uma geração aí depois, ou duas no máximo, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A igreja primitiva, né? O início da igreja católica. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Que parte é essa da missa? Hã? As leituras, exatamente. Não é assim que a gente faz? A gente lê as memórias dos apóstolos. O que é isso? A carta de São Paulo, carta de São Pedro, carta de São Tiago, na segunda leitura, geralmente, não é assim? E os escritos dos profetas, é a nossa primeira leitura, né? A gente lê parte do Pentateuco, os escritos, os profetas, não é assim? Exatamente no ano 150. Isso quero dizer, ano 150, quer dizer que isso era feito muito antes, né? Para São Justino estar fazendo essa apologia nessa época, escrevendo essa carta para Antonino Pio, significa que esse rito era feito muito tempo antes ainda. E também leitura dos apóstolos, também é o Evangelho, né? A gente tem São Mateus, né? São Pedro através de São Marcos, São Paulo Apóstolo através de São Lucas e São João Evangelista, correto? Então, continuando, tanto quanto o tempo permite, quando o leitor acabou, aquele que preside, naquela época o bispo, né? Hoje em dia os padres também têm essa prerrogativa, obviamente, toma a palavra para incitar e exortar à imitação dessas belas coisas. O que é isto? É a homilia, perfeitamente. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam. Não é assim? Acaba a homilia, a gente levanta, professa o credo e faz as preces, exatamente, oração universal. Né? Por que é oração universal? Porque nós fazemos para nós e para todos os outros, não é assim? Na missa a gente faz pelos catecúmenos da nossa paróquia e por todos os catecúmenos no mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Interessante, né? Até agora tá exatamente o rito litúrgico que nós fazemos hoje em dia, como era no ano 150, nessa apologia. Deixa eu ver onde é que eu parei. Onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damo-nos um ósculo uns aos outros. Que parte é essa? Exato, o abraço da paz. Tá? Que hoje em dia, antes era abraço, depois eu perdi mão, hoje em dia a gente faz assim, só balança a cabeça. Depois leva-se àquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. O que é isso? É o ofertório, né? Lembra, às vezes, na missa, o Dom Mauro vai lá na frente do presbitério, do santuário. Nós vamos ver isso, tá? Também mais para frente, sobre esses assuntos. Tudo isso é mais ou menos um resumo do que eu estou fazendo nas nossas aulas, tá? Bem enxuto, um compêndio. Ele fica ali e ele recebe naquela procissão, né, que fazem os fiéis de levar ali o pão, o vinho e a água, não é assim? E nós também, né, nós pegamos nosso dinheirinho, depositamos na caixa. Isso são as ofertas, né? Como que era isso feito antes na igreja primitiva? Os fiéis levavam tudo que eles tinham nas mãos. O cara tinha uma galinha, né? Ele tinha um banquinho que ele fez na casa dele, ele entregava isso para o padre. E por isso tem aquela parte que o padre lava a mão, né? Todos os símbolos, gestos vêm de uma realidade, né, que era vivida, mas isso também nós veremos aí durante as aulas, tá bem? Então, depois disso, ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo. Ele está começando a consagração ali, não é isso? Pelo nome do Filho e do Espírito Santo. A trindade envolvida aqui, e dá graças, em grego, Eucharistiam, longamente.
Isso também nós vamos ver, se não agora nessas aulas da missa, no semestre que vem sobre os sacramentos, né? A Eucaristia. Qual que é o sentido etimológico? Etimológico, de onde veio essa palavra? Não estou falando do sentido forte, mas do etimológico. Você, quando vai em algum lugar, você vai tomar um café na padaria, e o garçom chega e te dá o cafezinho, como é que você fala para ele em agradecimento? Eu agradeço, ou obrigado. Não é assim? Como você faria em espanhol? Gracias. Não é isso? Como se faz em inglês? Thank you. Você chega na Grécia hoje e pede um café. E ele te entrega o café. Sabe como você agradece? Eucharistos. Eucharistos. Eu agradeço. É uma ação de graças, né? Mas também nós veremos isso bem mais nos pormenores aí durante as nossas aulas, ou nas aulas sobre sacramentos, no semestre que vem, tá bem? Então, por termos sido julgados dignos desses dons. Quando ele termina as orações e ações de graça, todo o povo presente aclama Amém. Chega no final da oração eucarística ali com a doxologia. Doxologia é aquela parte do por Cristo, com Cristo, em Cristo, que, né, só apenas o sacerdote pode fazer. Nós respondemos como? Com este Amém. Assim como era no ano 150, até antes disso, nós fazemos hoje em dia. Ok? Não é assim? Eu quero que vocês me digam com seus olhos e me confirmem. Né? Não acreditem em mim, acreditem nos seus olhos. Né? Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água, eucaristizados, que é o quê? Já estão ali consagrados. Que serviço que faz isso? Quem faz esse serviço hoje em dia? Os ministros. Né? E também os levam aos ausentes. Não tem um ministério dentro da distribuição da Eucaristia que faz esse serviço? Exatamente. Olha só, gente. Isso é um relato de São Justino, no ano de 150, ao imperador Antonino Pio. Exatamente. Com os ritos, né, pelo menos a estrutura do que nós fazemos hoje. Então, quando vocês ouvem um teólogo ateu, isso é engraçado, e isso tem, século XVIII, XIX, até antes disso, começando na Renascença, até antes disso, pelos nominalistas, até antes disso, desde o começo da história cristã. Mas principalmente hoje, né? Nós vemos, mas porque a missa foi inventada por um compêndio de rituais pagãos por Constantino. É evidente que não, né? Constantino não estava nem nos planos ainda do pai dele, quando São Justino, querendo ajudar a sua igreja, né? Um apologeta, um defensor da sua fé, querendo um julgamento justo para os cristãos que eram martirizados naquela época, envia essa carta para o imperador Antonino Pio, relatando exatamente a estrutura da Santa Missa que nós temos hoje. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu fiz... quer dizer, isso está no... É o número 1345 do Catecismo. Se vocês quiserem pegar e ver, essa carta está dessa forma lá, completinho. E é daí que nós começamos, então. Ok? Eu quis resgatar essa informação mais antiga da opinião do mais sábio, santo e justo e patrono desse nosso grupo, para darmos início a essas nossas 4 aulas aí sobre a liturgia da Santa Missa. Está bem assim? Então espero que aproveitem. Quem trouxe caderninho, anote. E vamos acompanhar então a aula do nosso querido seminarista Thalisson. Bom, pessoal, para quem não me conhece, antes de começar para valer, né? Eu sou o Thalisson Brenner, eu sou tocantinense, graças a Deus, né? Sou lá do norte, o Tocantins fica no norte, né? Porque para mim é uma ofensa dizer que não é ofensa aos nordestinos. Mas o pessoal gosta de falar, o Tocantins lá do Nordeste, né? Eu falei assim, não tem nada a ver, nós nunca pertencemos ao Nordeste. Quando éramos do Goiás, estávamos no Centro-Oeste, né? Mas, enfim, eu sou de lá e sou seminarista da Diocese de Porto Nacional, também no estado do Tocantins. Estou cursando o 3º ano de Teologia.
Então, isso significa que é o meu penúltimo ano de seminário, graças a Deus, né? Depois de uma longa jornada. Para quem não sabe, para a gente ser padre diocesano, você estuda aí de 8 a 10 anos. Eu vou fechar 9 anos de seminário. Esse é o meu 8º. Ave Maria. Pelo menos, sabendo fechar uma batina, eu vou sair, né? Pelo menos isso. Então, vamos lá. Então, nossa proposta da Escola da Fé esse ano é, sobretudo, falar, nesse primeiro momento, ou nesse primeiro semestre, sobre a liturgia Santa Missa. É muito importante isso, nós entendermos o que é a Santa Missa. A missa não é simplesmente uma repetição de ritos, ou a missa não é simplesmente a leitura de um livro vermelho que o padre faz. E a Santa Missa é algo vivo. Nós precisamos entender a essência do que é a liturgia da missa, com o objetivo, sobretudo, de participarmos bem da missa, né? Uma coisa é você assistir à missa, outra coisa é você participar da Santa Missa, né? A Santa Missa é uma liturgia que compõe, né, que tem a participação de todos os presentes e ausentes também. Porque a missa, na instrução geral do Missal Romano, lá no início, quem tiver curiosidade de pegar o Missal Romano, vai achar lá escrito claramente dizendo: a Santa Missa é por natureza comunitária. Ninguém reza uma missa sozinho. Então, mesmo que o padre esteja sozinho na casa dele rezando a Santa Missa, aquela missa ele está presente, conectado com todo mundo. Então, nós estamos com a participação dos presentes, também dos ausentes. Então, é muito importante nós entendermos o que é a missa, sobretudo por isso, para participarmos bem dela, da liturgia. Segundo lugar, para sabermos aquilo que nós não podemos fazer na missa, né? Tem coisas que nós não podemos fazer na missa. Infelizmente, tem muita coisa que se acontece por aí que não se pode fazer, né? É que a gente chama de abuso litúrgico, né? Infere aí numa ofensa direta a Deus, porque a liturgia, ela não é nossa. A liturgia, ela é direta de Deus, foi nos dada por Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus já prescreveu, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando, como seria a liturgia do sacrifício no templo. O sacrifício dos judeus no templo, dado por Deus as instruções, aquilo era uma liturgia. Ainda é hoje, né? Então a liturgia vem diretamente de Deus, ela não é nossa. Nós não podemos pegá-la e deturpá-la, inserindo qualquer coisa, mesmo sem significado algum, na sua cerimônia. E terceiro lugar, sobretudo para evitarmos heresias, né? Tem muita coisa que, por não entendermos, a gente ocorre em heresia. Acaba falando coisas que não pode se falar sobre a Santa Missa, tá bom? Então vamos lá. Afinal, você já parou um instante para se perguntar no que consiste a noção de liturgia? Então pare e pensa, você já parou uma vez, né, na sua correria do dia a dia, para se perguntar o que significa liturgia? A gente se vê muito falar de liturgia, tem a liturgia de uma cerimônia, a liturgia da posse de algumas autoridades, temos a liturgia, né, de um casamento, enfim. Mas o que significa necessariamente essa noção de liturgia? Então, etimologicamente, vem de leito, que provém de laos, que quer dizer povo. Nós estamos definindo o que significa liturgia primeiro, tá? E significa de forma geral pública. Então a liturgia ela nunca é algo particular. A liturgia é sempre pública. Então falou de liturgia, tem que se ter em mente a noção de público, né? Não é público no sentido de dos bancos ou as cadeiras estarem cheias, não. É no sentido de que aquilo não pertence a mim. Ela pertence a uma comunidade. Ela sempre visa o público. E ergon, que significa agir ou operar, obra, né? Então significa uma obra pública ou uma obra feita para o povo. A obra feita para o povo
se é feita para o povo, não veio de nós, ela veio anterior ao povo. Como dissemos, já desde o Antigo Testamento, temos esses resquícios, da liturgia dada diretamente por Deus. Se você pegar o livro, por exemplo, de Levítico, leia um pouquinho o livro de Levítico, você vai ver várias leis, o que se deve fazer, o que se não pode fazer. Por exemplo, a ordenação do sacerdote no Antigo Testamento está lá em Levítico, capítulo 8, que quem já estudou comigo, nas formações sobre a paixão de Cristo, isso é uma base substancial para a gente entender, por exemplo, por que Pedro corta a orelha daquele soldado quando vai prender Jesus. Então a gente precisa estar sempre conectado com a Sagrada Escritura para termos em mente essas coisas, Então, definido o que é liturgia, que é justamente essa obra pública ou uma obra para o povo, é importante entendermos também o que não significa liturgia. Uma definição não aceitável, digamos assim. O Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei, ele deixa bem claro isso. Ele diz assim: não tem, pois, noção exata da Sagrada Liturgia aqueles que a consideram como parte somente externa e sensível. Então a liturgia não consiste somente naquilo que é externo, aquilo que nós vemos. Para ser mais claro para você, a liturgia não consiste somente nas lindas roupas do padre, nos lindos paramentos, naquelas velas, no altar, nas pinturas. Liturgia não consiste só nisso. O Papa está dizendo que ficar só nisso, também isso, mas ficar só nisso consiste num erro, não é aceitável. E ele continua: do culto divino, ou como cerimonial decorativo. Às vezes a gente pensa que a missa é algo decorativo, Vamos colocar coisas aqui, elementos sensíveis, e vamos ficar por isso. A liturgia, a Sagrada Liturgia não é isso. O Papa está nos dizendo. Nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero conjunto de leis. Vocês sabem que na liturgia existem várias leis, Se você pegar os livros sagrados, eles têm escrito o que você pode fazer, que hora você tem que fazer, e no momento correto você tem que fazer. Existe um conjunto de leis ali. Inclusive, já quero dizer para vocês uma regrinha que nós temos na liturgia. Na liturgia se diz assim: leia o preto e faça o vermelho. Vamos repetir isso? Leia o preto e faça o vermelho. Anotem isso, por favor. Porque quando você pega um livro de liturgia ou uma instrução da igreja, vai ter letrinhas vermelhas e vai ter as pretas. As vermelhas é aquilo que você tem que fazer. Então, se fala para abrir os braços, tem que abrir os braços. Se fala para sentar, ajoelhar, colocar a mitra, pegar o báculo, colocar o incenso, incensar, tudo isso aparece nos livros sagrados. Então, é uma regra básica. Leia o preto e faça o vermelho. Ótimo. Não é um conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos ritos. Então, o Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei, ele está deixando bem claro que não se pode definir a Sagrada Liturgia somente nos seus aspectos exteriores. Então, quando se falar da Santa Missa, da Sagrada Liturgia, pelo amor de Deus, não fiquemos, e por isso nós estamos aqui, somente no âmbito exterior da coisa. Só nos paramentos ou só naquele cálice, não. Tudo na igreja, isso é digno de anotação com caneta de ouro, Tudo na igreja tem significado. Não se esqueçam disso. Na igreja católica, tá? Tudo na igreja católica tem um significado. Acredite se quiser, tem. Até o par de velas do altar tem um significado. Nós veremos isso no decorrer da caminhada, A definição, então, dada pela Mediator Dei e pelo Papa é justamente essa. Então, a Sagrada Liturgia constitui o culto público que tributa ao Pai Celeste, o nosso Redentor, cabeça da igreja,
e que a sociedade dos cristãos tributa ao seu fundador e mediante ele ao Eterno Pai, e, em resumo, constitui o culto público do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, de sua cabeça e de seus membros. Então, a liturgia sagrada, o Papa está nos dizendo o seguinte: é justamente esse culto que nós atribuímos, nós elevamos a Deus Pai, mediante o nosso fundador. Quem é o nosso fundador? Jesus Cristo. O fundador da igreja é Cristo. E por ele ser o fundador da igreja, ele é o cabeça da igreja. Quem diz isso? Não sou eu. É a carta de São Paulo, por exemplo, aos Efésios. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, os seus membros. Então, Cristo, como cabeça, ele é um mediador que através dele nós levamos pela Sagrada Liturgia um culto público ao Pai Celeste. Então, participar da missa não é cumprir um dever social, não. Essa ideia que se vai espalhando por aí, né? Eu vou para a missa porque é um dever social, né? Minha mãe ia, então acostumei, eu vou. Não. Nós temos que crescer na fé também. Escola da fé é para isso também, né? Não é para ficar só na infantilidade da fé, não. Eu participo da missa porque é um dever meu enquanto filho de Deus Pai. Essa Sagrada Liturgia tributa a Deus, Pai Celeste, pelo meu fundador, o fundador da igreja, que é Cristo, um culto divino. Não é um dever simplesmente social. Existe algo divino nessa liturgia. Isso precisa ficar muito claro. Tudo bem? O Concílio Vaticano II, por exemplo, ele deixou bem claro o seguinte: Cristo está sempre presente na sua igreja e de modo especial nas ações litúrgicas. Então, toda a ação litúrgica, Cristo está presente. Isso a igreja nos ensina. Atenção, porque a ação litúrgica não restringe somente a Santa Missa. A cerimônia, por exemplo, do batismo é uma ação litúrgica, né? Por exemplo, um matrimônio na igreja é uma ação litúrgica. Então, toda a ação litúrgica, Cristo está presente. Então, é muito sério isso. Imagina você ter Cristo presente ali e você está totalmente em outro universo. Você não está nem aí para o que está acontecendo ali. Isso é muito sério. Nós temos que tomar consciência dia após dia disso, né? E para concluir essa parte, então, portanto, qualquer celebração litúrgica é por sua obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a igreja, ação sagrada por excelência. Qualquer ação litúrgica é uma ação sagrada, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Então, o que a igreja está nos ensinando? O Santo Concílio, que as ações litúrgicas, especialmente a liturgia da Santa Missa, é uma ação sagrada, já está dizendo. Cristo está sempre presente e na igreja não tem coisa igual. Pelo fato de Cristo estar presente. Para que coisa melhor do que isso, né? E por fim, nesse aspecto das regras litúrgicas, nós temos, a gente diz que as regras litúrgicas, elas estão canonizadas. O que significa isso? Elas estão presentes no direito canônico. Vocês sabem, para quem não sabe, vou dizer, né, que nós temos muitos novos membros. No mundo civil existe o direito civil, né, o direito penal, a Constituição. No mundo eclesiástico nosso da Igreja Católica, nós temos também um livro de leis, chamado Código de Direito Canônico. Então, tudo que diz respeito às leis da igreja, no âmbito da igreja, tem que se recorrer ao Código de Direito Canônico. Lá vai dizer o que pode e o que não pode. E lá vai dizer também, se você fizer uma coisa que não pode, o que acontece. Chamado livro penal, que
que está nesse conjunto de direito canônico. Parece uma Bíblia, assim, dessa grossura mais ou menos, né? No seminário cai muito o cabelo da gente estudando essa disciplina de direito canônico, né? Mas há quem goste, com todo respeito. Então, no cânon segundo, diz assim, ó. O código geralmente não determina os ritos que se devem observar na celebração das ações litúrgicas. Isso é reservado à Santa Sé. O código está dizendo que não está muito preocupado com isso. Por isso, as leis litúrgicas até agora vigentes conservam sua força, ou seja, devem ser respeitadas e cumpridas. A lei da igreja está nos dizendo que as leis litúrgicas devem ser conservadas na sua força, ou seja, devem ser cumpridas. Tudo bem? Para deixar mais claro, gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma lei litúrgica. Uma lei litúrgica, por exemplo, você sabe que na liturgia é prescrito que o padre tem que, toda vez que celebrar a Santa Missa, usar a casula. Quem não sabe o que é casula, vamos ver mais à frente, né? Tá lá, é lei da igreja, tem que usar a casula. Então, se o padre amanhece assim, o seu time perdeu no dia anterior, fala assim, não, quero usar a casula não, isso é coisa do passado, o que importa é ser feliz agora. Estou na geração meta, né? Não quero saber mais. Ele está incorrendo um grande erro, está descumprindo uma lei da igreja. Ficou mais claro agora, quando eu falo de lei litúrgica? Eu estou pegando um exemplo de lei litúrgica, tá? Existem várias outras. As leis não estão aqui para nos oprimir, não, tá bom? Elas estão aqui para nos ajudar a fazer a coisa correta. Tudo bem? Não, justamente isso que ele está dizendo. As leis litúrgicas, elas estão nos livros litúrgicos, né? Que são, como eu falei, aquelas letrinhas vermelhas. Então, lá estão as leis litúrgicas. O código está dizendo o seguinte, que essas leis, olha, as leis litúrgicas até agora vigentes conservam a sua força. Então, todas essas leis que estão nesses livros litúrgicos devem ser cumpridas. Então, por exemplo, se eu quero saber de uma lei litúrgica, eu vou no direito ou eu vou nos livros litúrgicos? Eu vou nos livros litúrgicos. Entendido? O direito está dizendo o quê? Que esses livros, essas leis presentes nos livros, devem ser cumpridas. Tá bom? A não ser que alguma delas sejam contrárias aos cânones do código. Então imagina, vamos supor que alguém inventou aí um livro de instrução, né, para a sua nova comunidade de vida. Eu fundei uma comunidade, tenho meu livro de instrução agora. Aí lá está dizendo uma coisa que o Código de Direito Canônico diz que não pode. Então o que o Código de Direito Canônico está dizendo? Que essas leis presentes nesse específico pode ser descumprida sim, porque ela está contrária ao direito da igreja. Tudo bem? Ficou claro então? Ótimo. Então vamos, propriamente dito, o que significa então missa? Não sei se você já parou para pensar nesse termo missa. O que significa? Missa provém do latim missa, mittere, que significa despedir. Tá bom? Quem está fazendo as anotações, vocês terão acesso a esse material depois também, tá? Mas missa no latim é justamente essa noção de despedida. E explico. Segundo toda a probabilidade, o sacrifício eucarístico foi chamado missa porque nos primórdios da igreja despediam os catecúmenos no fim da parte chamada missa dos catecúmenos. Não sei se vocês sabem, né? No início, e ainda hoje se pode fazer isso, está prescrito na liturgia, né? Os catecúmenos participavam daquilo que se chamava missa dos catecúmenos, né? Era o que a gente entende hoje por liturgia da palavra. Então, terminava a liturgia da palavra, os catecúmenos eram despedidos, ou seja, eles eram tirados da igreja, eles iam embora. Somente aqueles
que eram batizados participavam do resto da missa. O que é um catecúmeno? Um catecúmeno é aquele que está recebendo a instrução para receber o batismo, tá bom? Catecúmeno não é quem não tem a iniciação cristã. Etimologicamente falando, catecúmeno é aquele que não tem o batismo e está recebendo as instruções. Então, qual era a noção antigamente? A liturgia eucarística, ela é tão preciosa, ela é tão divina, que só se pode participar quem é filho de Deus. E nós sabemos que torna-se filho de Deus através de quê? Do batismo. Isso aqui já está mais do que claro, né? Você é filho de Deus por adoção se você é batizado. Quem não é batizado é apenas por criação. Por isso que é muito sério uma pessoa não batizada. Então os catecúmenos eram justamente esses que estavam recebendo a instrução para receber o batismo. Então, terminava a liturgia da palavra, ali depois da homilia, mais ou menos, eles iam embora. Podia seguir a semana deles. Só participavam da liturgia eucarística aqueles que eram batizados. Tudo bem? Era mais a noção assim de... A liturgia eucarística ela é tão sagrada, ela é tão preciosa, que nós não vamos dar ela para qualquer um, não. Então, quem não é batizado, pode ir embora, né? Ainda hoje isso acontece no Oriente, né? Nos ritos orientais, isso ainda acontece, tá bom? Então, vem dessa noção, justamente de despedir esses catecúmenos, né? E depois os fiéis, no fim do sacrifício propriamente dito, que é a liturgia eucarística, com essas palavras, a gente na missa em latim ainda escuta isso. It missa est, que significa ide, está despedida. Quem vai? A assembleia. It, ide, missa est, está despedida, pode ir. Significa despedir. Então essa é a noção da palavra missa, tudo bem? Agora, propriamente dito, missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido no altar, debaixo das espécies do pão e do vinho, para fazer memória o sacrifício da cruz e para nos aplicar os seus merecimentos. Atenção, isso aqui é muito importante a gente entender, porque na missa nós também ouvimos isso. Para fazer memória. Na missa nós escutamos, fazer isto em memória de mim. Na teologia, o que é memória? Memória na teologia não é simplesmente lembrar. É trazer o evento passado e fazê-lo presente hoje. Tudo bem? Isso é memória. Então, quando você está na missa, não é simplesmente lembrando o sacrifício de Cristo na cruz. Na missa, na verdade, é trazendo o sacrifício que ocorreu há 2000 anos atrás, né? E fazê-lo presente naquela situação. Então, quando você está na missa, você está no Calvário. A gente deveria morrer de amor por isso, né? Você não tem noção do que acontece ali naquele momento. Por isso que eu digo, quem mais estuda sobre a igreja, mais católico fica. Porque você fica mais apaixonado ainda. Então imagina, nós participamos do Calvário todo domingo. Meu Deus do céu. Isso é memória, tá? Então, quando eu falar memória, não é assim, eu tive uma memória aqui do dia que eu entrei no seminário. Não é isso. É trazer presente um evento passado, um evento que já aconteceu, trazê-lo presente hoje e vivenciá-lo tal como ele foi vivenciado antes. Tudo bem? Atenção que a missa não é só o sacrifício na cruz, tá? A missa é um composto da paixão, morte e ressurreição. Existem muitos grupos católicos que ficam no meio do caminho. Uns ficam só na paixão, outros ficam só na hora da morte e outros ficam só na ressurreição. Não, a missa é esses três, tá? Por isso que na missa você tem a piedade,
você tem a contrição daquilo que está acontecendo, a noção, e você tem a alegria do Cristo ressuscitado. Tudo bem? Só que agora esse sacrifício ele é incruento. O sacrifício de Cristo na cruz ele foi cruento, derramou sangue mesmo, né? Agora é incruento, não tem necessariamente derramamento de sangue. Ele está escondido debaixo das espécies do pão e do vinho. Tudo bem? Então você não vai ver ali sangue, né? Ah, a missa, já que a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, então na hora que o padre terminar a consagração eu vou interromper ele, quero ver no altar carne, sangue, tudo sujo ali. Não, não é isso. Ali é um sacrifício incruento, ok? Então, para ficar mais claro isso, gostaria de deixar um vídeo com vocês. Aqui é um vídeo, Alex, como é que é? Ali é computador? Pode apertar, tem um play aqui embaixo, viu? Tem? Acho que vai que eu aperto aqui e explode tudo. Essas coisas assim misteriosas e escondidas, né? Ah, aqui a nossa irmã vai entender bem porque o filme não está em português, gente. Está em espanhol. Atenção, gostaria de chamar sua atenção para isso, tá? Vai empezar ya la misa. Me he levantado muy temprano y he sentido una gran necesidad de venir aquí. Pues ha llegado justo a tiempo. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Desde el fondo de tu corazón, pídele perdón al Señor. Deberían llegar antes, prepararse, dejar sus angustias y problemas atrás. Ni siquiera ponen atención. Cada misa es un nuevo milagro. Este es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dilo fuerte y desde el alma. Eres su creación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Entre toda su creación Dios eligió a una mujer, a María, para que fuera su arca de la nueva alianza con la humanidad, para que llevara en su vientre a nuestro Salvador. Ella, gracias a este acto, se vuelve la más bendecida de todas las criaturas de Dios. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Es tu petición y tu ofrenda. No lo entiendo. Es el ofertorio. Ahora nosotros llevamos tus peticiones y ofrendas al Señor. Señor, Virgen María, solo soy un miserable. ¿Y ellos? ¿Por qué no llevan nada? Porque las personas que ellos cuidan no tienen nada que pedir. No han puesto atención a la misa. O peor aún, han venido en contra de su voluntad, forzadas o por compromiso. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Nunca el hombre es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios. ¿Quiénes son ellos? Son todos los santos y bienaventurados del cielo. Ahí están las almas de sus familiares que ya están con Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Señor mío, Dios mío. Hermanos, con la confianza de que somos hijos de Dios, oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. El cuerpo de Cristo. Observa. Jesús está contento. Esa es un alma limpia. Que se mude, ya no aguanto más. Por favor, ayúdame a que mi marido ya no beba tanto. Luego se pone furioso y la acaba pagando con todos. ¿Te has dado cuenta? Ni una sola vez han dicho gracias. Solo su lista de pedidos. Y así son casi todos los que vienen a su casa. Si tan solo supieran lo mucho que Dios les ama y cuánto desearía tener su amor. ¿Y qué puedo hacer yo? Empieza con tu hijo. Enséñalo a valorar el sacrificio de Jesús. Tráelo a misa y edúcalo a venir con gusto. Comparte lo que hoy has visto con quien puedas. Ni siquiera los ángeles podemos alimentarnos de Dios. Solo vosotros tenéis la gracia por ser sus hijos. Si los demás pudieran ver lo que he visto hoy, todo sería tan diferente. Padre Santo, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, guíanos por medio del Espíritu Santo a fin de que no solo con palabras, sino con toda nuestra vida podamos demostrarte nuestro amor y así merezcamos entrar a tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría, podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Muito bem. Me desculpem porque não tem em português ainda, né? A nossa irmã disse que tem na Netflix, né? Esse filme se chama, em português ele se diz O Grande Milagre, né? Então vocês podem, é a parte de um filme, é um filme mais ou menos 1h15 por aí. Então vocês podem procurar depois, tá bom? Mas é apenas uma ilustração, né, do que acontece realmente na Santa Missa. Vocês viram, talvez por causa do espanhol não ficou tão claro, né? Mas é como se fosse assim, um anjo acompanhasse uma senhora, né? E ele fosse explicando a Santa Missa para essa senhora, tá bom? Vocês viram que no momento do ofertório, um moço tem uma bola assim na mão, brilhosa, e aí ele pergunta, o que é isso, né? E o anjo diz assim, eis o momento do ofertório, é as suas oferendas, né? E o anjo pega aquilo da mão dele e leva até o altar. É isso que acontece no momento do ofertório, né? Por exemplo, na parte da consagração, que o padre faz o que a gente chama de epíclese, né? Que ele estende as mãos sobre as oferendas, as suas mãos ungidas. Vocês viram que descia como que uma pomba, né? Em cima do padre, simbolizando o Espírito Santo, porque o padre, no momento da epíclese, ele faz justamente isso. Ele evoca o Espírito Santo para santificar as oferendas. Então é justamente isso que acontece. E vocês viram que no momento da consagração, o padre sai de cena e entra Cristo. O padre opera o que a gente chama de in persona Christi. No momento da missa, não é o padre, é Cristo ali presente, né? Então é mais ou menos isso. E depois chama a atenção, antes do intervalo, no momento da comunhão, o anjo também faz a senhora ouvir as orações dos outros. Eu assisti esse filme antes de entrar no seminário. E eu juro para você que toda missa eu lembro dele por esse ponto que eu vou falar agora. Não sei se ficou muito claro, mas a senhora estava pedindo,
né, para que o marido dela parasse de beber, enfim, várias outras coisas. No filme completo fala também de um que pediu um carro para pagar os boletos e etc, né? Aí o anjo vai e explica para a senhora dizendo: nesse momento não é momento para isso. O anjo diz. Qual é o momento na missa disso? Na oração da coleta e no ofertório. Você entrega tudo. O seu esposo que está dando trabalho, as suas preocupações diárias, é nesse momento. No momento da comunhão, é comunhão com Jesus. É um momento de adorá-lo. Agradecer por aquele grande dom dele se fazer presente ali com você. Toda missa eu lembro disso, toda missa. Então a gente às vezes erra, né? Recebe a comunhão, aí você esquece que Jesus está ali, né? E enche ele de problema. Né, como se fosse um caixa econômico, né? Enfia o cartão e tira. Não é isso. Então é mais ou menos isso que o anjo... Aqui está o nome do filme, né? O Grande Milagre. Tá bom? Então vocês podem procurar depois, na Netflix tem disponível. É muito bom. Coloquei apenas para mostrar mais ou menos o que acontece na Santa Missa, tá bom? Desculpa, não tem ele em português ainda. Eu pensei que esse vídeo tinha a legenda aqui embaixo, mas não saiu. Né? Só que no filme tem sim como você colocar a legenda, tá bom? Vamos lá. Aqui é apenas a estrutura da Santa Missa, que está baseada naquilo que o Alex apresentou no início, tudo bem? Vocês podem encontrar aquela carta de São Justino no Catecismo da Igreja Católica, no número 1345, tá bom? Lá tem a carta integral, vocês podem ver. Qual o objetivo aqui da gente fazer referência a São Justino? Apenas para dizer que já no ano 150 nós tínhamos esse formato da missa hoje, né? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Isso está prescrito pela doutrina da Santa Mãe Igreja. A Igreja já tem mais de 2000 anos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aparece uns filhos da mãe Joana dizendo que a missa precisa ser atualizada. Eu acho a missa muito chata, tem que atualizar, tanta palhaçada. Padre entra com aqueles monte de pano, um calor terrível, né? Acho que tem que atualizar isso. Eu acho melhor ir num culto, né? Num culto a gente pula, roda. É muito bom. Eu gosto de um culto. Então acho que a missa tem que mudar. Fica aquele padre que fala que ninguém entende nada, né? Claro, tem uns que a oratória é ruim mesmo, né? Tem que ajudá-los até nisso. Mas eu estou enfatizando isso porque a liturgia da Santa Missa ela é formada por essas duas grandes partes. Guardem isso, tá? Quais são as partes? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Tudo bem? As duas grandes partes da Santa Missa, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Tá bom? Qual é a base para isso? Justamente essa carta de São Justino, presente que vocês podem ver depois no Catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Aqui é uma sigla de Catecismo da Igreja Católica, em português. Em latim não é assim, né? Em latim é C, E, C, tá bom? Igreja é Ecclesia, em latim, né? Tudo bem? Estou dizendo isso porque às vezes você vai encontrar essa referência e está se referindo ao Código de Direito Canônico. Porque em latim, direito é iuris. Tá bom? Então, C e C em latim é a referência para o direito canônico. Tá bom? Então, quando você pegar isso aqui, você precisa ver muito se é ou em português ou em latim. Se for português, é o catecismo. Se for em latim, está se referindo ao direito canônico. Tudo bem? Existe um livro muito bom, gostaria que vocês anotassem o nome desse livro, porque quem conhece, já leu, sabe que é muito bom, de um recém-convertido, na época que escreveu, chamado O Banquete do Cordeiro. Tá bom? Vou falar no sotaque de vocês, Cordeiro. Tá? E no Banquete do Cordeiro, lá fala
justamente, mais ou menos lá depois da metade, ele vai fazer uma relação da Santa Missa e o livro do Apocalipse. Né, eu dou o curso de Apocalipse, estamos estudando o Apocalipse, né? Temos algumas alunas aqui, né? Estamos estudando o Apocalipse versículo por versículo. E a gente vê que o Apocalipse, em primeiro lugar, não põe medo em ninguém. Só se você for um ímpio. Só se tem medo do Apocalipse quem é ímpio. Quem está longe de Deus, né? Estudamos isso na aula passada, né? Em segundo lugar, você percebe que o Apocalipse é uma grande liturgia. O Apocalipse ele é uma grande liturgia. E esse autor foi muito feliz ao fazer essa relação da Santa Missa e o livro do Apocalipse. Então vou apenas listar para vocês alguns elementos da missa que ele acha presente no Apocalipse. Por exemplo, missa dominical, o primeiro dia da semana. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Sumo sacerdote, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Altar, Apocalipse capítulo 8, 3 a 4, capítulo 11, capítulo 14. Sacerdotes, aqui a palavra foi um erro de digitação. Em grego é presbiteroi, tá? Presbiteroi, em grego. Que é os presbíteros, o padre, né? Olha as referências do livro do Apocalipse. Todas aí. Os paramentos litúrgicos. No livro do Apocalipse vai aparecer também os paramentos. Túnica, manto. Né? São os paramentos da Santa Missa. As referências bíblicas também. Né? Claro, o livro ele não esgota todas as referências, tá bom? Então, é apenas algumas que ele coloca, claro que aparecem em outros lugares também, tá? O celibato consagrado, capítulo 14, versículo 14, candelabros, né, que a gente usa para colocar a vela, as referências bíblicas também. Penitência, mais ou menos o ato penitencial que nós temos, as referências bíblicas, capítulo 2 e 3, que no curso de Apocalipse já estudamos, né? Destrinchamos assim minuciosamente, versículo por versículo, explicando cada coisa, né? Incenso, aquela fumacinha que quase ninguém gosta, né? Faz todo mundo espirrar, tossir, é uma bagunça quando vem aquele menino com aquela fumaceira danada, né? Então, incenso é a noção de perfume, né? Também está presente no Apocalipse. Turíbulo também. O que é o turíbulo? É aquele instrumento que o acólito tem na mão que sai aquela fumaça, que ele fica balançando assim, ó. Aquilo se chama turíbulo. Aquilo é bíblico também, tem referências bíblicas, né? O livro, nós vimos também no curso do Apocalipse o que significa dizer livro. E o São João diz assim: tinha-se na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que significa isso? Estudamos minuciosamente também, que temos livro na Santa Missa, né? A hóstia eucarística. Para quem não sabe, a palavra hóstia significa vítima, tá bom? Hóstia significa vítima. O que significa hóstia? Vítima. Tá bom, se eu chegar aqui com verdadeiro e falso, todo mundo já sabe, né? Lembra do ano passado, né? Cuidado. Taças, que são os cálices, olha as referências bíblicas também. O sinal da cruz, que não era necessariamente chamado de cruz, mas era um tal, né? Quem é franciscano, não vi ninguém usando um tal aqui, mas se tivesse eu iria mostrar. Um tal é tipo um T assim, parece uma cruz, né? Mas é um T, mais ou menos um T, né? Aquilo era mais ou menos uma cruz na época, tá? O glória, né? Várias vezes no Apocalipse você vai escutar ele dizendo glória a Deus nas alturas, ou glória àquele que está sentado no trono pelos séculos dos séculos. Né? O glória da missa ele é profundamente bíblico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Quem falou isso? Os anjos quando Jesus nasceu.
Chega-se lá em Belém, vê Jesus ali naquela manjedoura e o céu em festa dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Quem é a paz? Esse menino chamado Cristo. O glória é profundamente bíblico, não só o glória, mas toda a Santa Missa, né? O aleluia, várias vezes você vai ver no Apocalipse eles dizerem aleluia. Toda a ação litúrgica nós estamos dando aleluias a Deus. Não precisa ficar gritando aleluia. Qualquer gesto litúrgico é aleluia para Deus. Né? Corações ao alto. O Senhor esteja convosco. O que a gente diz? Vamos mais forte. O Senhor esteja convosco. Isso é baseado na homilia do século II, do Sábado Santo, que diz na homilia que Jesus, quando morreu e desceu à mansão dos mortos, chegou na mansão dos mortos, Adão, quando viu ele, disse: o Senhor está conosco, o Senhor esteja conosco. E Cristo respondeu: Ele está no meio de vocês. E Jesus dizendo para Adão: levanta, homem, tu que dormes, eis que é chegada a tua libertação. Do século II. Qual século que nós estamos? Qual século que a gente está, gente? 21. A Escola da Fé é matemática o ano que vem, viu? Corações ao alto, profundamente bíblico também. Gostaria de chamar a atenção rapidinho para uma coisa. Na missa, presta atenção no que se está sendo falado. Por exemplo, vou falar e vocês vão responder como se estivéssemos na missa, tá? O Senhor esteja convosco. Isso é um grande presente. Jesus está no meio de nós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é fiel, ele está conosco. Corações ao alto. Se, pois, morrestes com Cristo e com ele ressuscitardes, buscai as coisas do alto, diz São Paulo, e não as coisas da terra. Por isso nosso coração está em Deus. Nosso coração está no alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A nossa salvação e o nosso dever é dar graças a Deus. O que é a salvação, senão a comunhão plena com Deus e ficar dando graças a Ele? Tudo isso a gente falou na missa. Mas às vezes o padre fala: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. É o nosso dever, nossa salvação. A gente nem sabe o que estava falando, né? É simplesmente para o almoço está chegando, meu Deus do céu, tem que pegar a Regis de volta para casa e esse padre não para de falar logo. Que negócio de aviso, manda isso no grupo depois, né? Você fica assim, então tem que tomar muito cuidado pra gente. Então presta atenção, só um minutinho. Presta atenção no que se está falando na missa. Por exemplo, na hora do prefácio, tem um prefácio da igreja que diz assim: os nossos louvores nada acrescenta ao que sois, mas nos aproxima de vós. O seu louvor não acrescenta nada em Deus, mas te deixa próximo de Deus. Para que melhor presente do que estar próximo de Deus? Isso a gente vê na liturgia. Amém? Então não participa da missa mais como se fosse um teatro, né? Vou para a missa porque já lavei a casa, lavei as vazias, né? Tenho que fazer, não está passando nada na televisão. Tá na hora da missa, vou lá, né? Ver aquele padre, pedir dinheiro, né? No final da missa. Então não faça isso. A missa é algo vivo, né? Não, a parte que vem na sequência dessa oração, o nosso coração está em Deus, é um texto muito bonito também, né? É um texto que a gente tem que também prestar atenção para dar graça a tudo, né? Todos os dias, né? E que muitas vezes passa como um cotidiano da missa, né? E é uma oração bonita que vem na sequência, né? Sim, a oração que está se referindo é o prefácio. Aquele que nós falamos, o padre fala, né? Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E ele continua ali, é um compêndio do que está acontecendo na liturgia daquele dia, né?
Tá bom? Não estamos mais na época da missa em latim, para você dizer para mim, não entendi o que o padre falou. Entendeu sim, que ele falou na sua língua. Né? Quem é estrangeiro eu dou um desconto. Tá bom? Então vamos lá. Depois nós temos o santo que nós falamos na missa, né? Santo, santo, santo. Vem lá do Apocalipse. O amém. Amém também está lá no Apocalipse. Amém não se fala da boca para fora. Profundamente bíblico, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Profundamente em todo o livro do Apocalipse se vê falar do Cordeiro de Deus. A proeminência da Virgem Maria. Ao capítulo 12 de Apocalipse, você vê falar sobre aquela mulher, né, revestida de sol, enfim. A intercessão dos anjos e dos santos, estudamos também o que são santos no livro do Apocalipse. A devoção a São Miguel Arcanjo, que entra em combate contra o dragão que quer devorar o filho da Virgem. São Miguel que defende nos nossos combates. As antífonas, leituras das Escrituras, sacerdócio dos fiéis, catolicidade, que a palavra católico quer dizer universal, né? Aparece também, por isso, universalidade. Contemplação silenciosa. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 vai dizer: eis que depois disso surgiu um grande silêncio no céu. Muito interessante esse versículo, né? Silêncio também na Bíblia aparece na Santa Missa, os momentos de silêncio, né? Que a gente só escuta o barulho das crianças, mas os adultos têm que ficar em silêncio. O banquete das núpcias do Cordeiro, a missa também é um banquete. Então tudo isso é para dizer, para fundamentar que a missa ela está toda inteira baseada na Sagrada Escritura, especialmente no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, reitero, é um livro que é todo ele uma grande liturgia. Né? Quem está estudando no curso do Apocalipse sabe, está vendo direitinho, que na verdade é sim uma grande liturgia. Tá bom? Depois nós temos as vestes litúrgicas. Né? Apenas para vocês terem uma noção, já estamos caminhando para o final. As vestes, no geral, devem ser belas e nobres. Isso aqui é o que a igreja nos ensina. Fazendo com que ajudem na elevação do espírito a Deus. Então, as vestes litúrgicas têm esse propósito de te ajudar também aquele que está usando, a elevar a nossa mente a Deus. Como que isso acontece, Thalisson? Através do significado que a veste carrega. Nós vamos ver alguns significados já, tá? O missal pede que as vestes sejam mais belas pela forma, pelos ricos ornamentos, o que não significa que não podem ou devem ser ornadas, mas que sejam ornadas dentro da tradição litúrgica e sem exagero. O que significa isso? Eu gosto muito de ecologia. Então, já que as vestes litúrgicas têm que trazer um significado, então eu vou encher a casula de galho de pé de manga. E vou entrar assim. Né? A igreja diz que tem que ter um significado e eu... Não. Tem que estar ornado de acordo com a tradição litúrgica e sem exagero. Né? Se vocês entrarem na internet e procurarem paramentos por aí, vocês vão ver cada absurdo que as pessoas vão colocando tanta coisa exagerada, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja está dizendo, os paramentos devem estar ornados dentro da tradição litúrgica e sem exagero. Primando o quê? Pela nobre simplicidade. Simplicidade não significa pobreza. Ser simples é ser aquilo que é. Isso é humildade também, né? A gente pensa que humildade é ser pobre. Não. Humildade, a palavra humus, que vem de humano, que vem de barro, é a raiz, humildade. Qual é a raiz de humildade? É ser aquilo que você é. Isso é humildade. Então, por exemplo, se tem um rei, ele é rei, já que estamos no dia da coroação, né?
Vamos supor que o rei renunciou à coroa. Aí os jornais noticiam: olha que grande gesto de humildade. É humildade? Não. Na verdade é totalmente contra a humildade. Porque o que é ser humilde é ser aquilo que você é. Isso é humildade, né? Você sai da humildade para ir para o orgulho quando você começa a colocar coisa demais naquilo que você já é. Então, simplicidade é nessa noção da humildade. Ser aquilo que é. Tá? Significa isso, é isso. Não fique inventando moda não, tá? Característica do rito romano. As imagens são permitidas nas vestes litúrgicas. Vocês veem que tem imagens, né, na casula, enfim, nas capas. Porém, ficam excluídas aquelas que não sejam sacras. Tem que ser imagem sagrada. Ou que não se relacionam com o sagrado. Se tem uma imagem que não se relaciona com o sagrado, pelo amor de Deus, para que eu vou colocar numa veste litúrgica? Entendido? Convém que as vestes sejam benzidas antes do início do seu uso litúrgico. Então, todas as vestes, elas são benzidas para depois entrar na liturgia, no uso litúrgico. Então, vamos ver algumas vestes. A começar pela batina. O que é a batina? É isso que eu estou usando hoje, né? Que vocês podem ver ao vivo uma batina. Então, como que eu elevo a minha mente a Deus? Sabendo o significado da batina. Vamos ver o que significa. Primeiro, a batina é o hábito cotidiano próprio dos clérigos. Vamos entender bem o seu significado. A cor preta representa a morte do consagrado para o mundo e as coisas que se referem ao mundo. Então, a cor preta significa o quê? A morte para o mundo. Tudo bem? Ele é um consagrado. Ele é tirado do mundo para as coisas que se referem a Deus, como está escrito no livro de Hebreus, né? Depois, tem um detalhe branco no pescoço. Trata-se do colarinho. A cor branca é simbolizando a vida para Cristo. É esse detalhe branco aqui, olha, no pescoço que nós temos, né? Então, o preto é a morte para o mundo e esse branco quer dizer a vida para Cristo. Tudo bem? Depois, nós temos 33 botões na parte da frente. São esses botões aqui, olha. Vai ficar mais ou menos aqui. São 33 botões aqui, tá bom? Na parte da frente. Esses 33 botões simbolizam a idade de Jesus Cristo, né? 33 anos, tudo bem? Tem 5 botões em cada pulso, que a gente chama de manga também, né? Simbolizando as 5 chagas de Cristo. Então, se vocês veem depois, né? Tem 5 botões aqui, ó, em cada pulso, tá bom? Esses 5 simboliza as 5 chagas de Cristo. O que são as chagas? São as feridas. Uma ferida numa mão, outra ferida na outra mão, uma ferida num pé, outra no outro pé, formou quantas? E a quinta? Exatamente, no coração, né? No seu lado direito, que perfura até o coração, tá bom? 2 cordões na cintura, as 2 naturezas de Cristo. Nós já estudamos as 2 naturezas de Cristo ano passado, né? Natureza humana e a natureza divina. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São esses cordões aqui, olha, né? Está aqui. Ele é bem discreto mesmo, tá bom? Tá? Esse nunca eu tinha visto. Não, de fato, esse aqui também serve para segurar a nossa faixa, né? Nós usamos uma faixa. Eu não gosto muito de usar a faixa, né? Mas também podemos usar uma faixa que simboliza a castidade e a obediência, né? Aquela faixa assim, tá bom? Mas é esse cordãozinho aqui que ele está se referindo. Amém? Então já sabe, né? Uma batina, o que significa? É justamente tudo isso, tá bom? Quem não sabia disso, levanta a mão para mim. Olha, quantas pessoas, né? Muito bem. Agora, que bom que vocês vieram, né? Vocês sabiam? Vocês aí? Sabiam? Não? Vamos lá.
Depois nós temos a alva ou a túnica. Olha, gente, é pleonasmo você dizer alva branca, tá bom? Na igreja você vai escutar de vez em quando. Ah, cadê a sua alva branca? Por favor, se você já fala alva, já está dizendo que ela é branca, né? Então a alva consiste na veste longa e branca utilizada por todos os ministros sagrados e que representa a nova veste imaculada. A alva representa o quê? A nova veste sem mancha, imaculada. Está lá no livro do Apocalipse também. Os santos receberam novas vestes. Aqueles que estavam sofrendo no martírio, João viu vestido de branco. Ele perguntou, quem são esses? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, vestes brancas, né? Está no Apocalipse também. Todo cristão recebe no batismo. Também simboliza a graça santificante e simboliza também a pureza de coração que o ministro consagrado tem que ter para realizar a liturgia. Tudo bem? Então, a alva simboliza isso. A veste imaculada, a graça santificante e a pureza de coração. Tá bom? Depois nós temos, antes disso, para quem não sabe, o padre, quando coloca essas vestes, ele faz algumas orações, né? Hoje não é mais obrigatório, o padre faz se quiser ou não. Mas eu estou mostrando para vocês apenas porque é muito rico as orações. Quando ele coloca a alva, ele reza isso aqui, ó. Revesti-me, Senhor, com a túnica da pureza e limpai o meu coração para que, banhado no sangue do Cordeiro, mereça gozar as alegrias eternas. É a oração que ele faz. Eu também faço, né? Eu também tenho uma alva. Quando a gente veste, a gente coloca ela rezando isso aqui. Tá bom? Depois nós temos o símbolo. Sim. Sim, então quando o padre vai rezar a missa, né, que está usando batina, se a gente encontrar um padre de batina ainda, né, você vai sim por cima da batina, tá bom? A alva se usa sempre com a batina, mas a túnica você pode usar sem a batina, né? Tudo bem? Alva e túnica não significa a mesma coisa, veja só, olha só o pontinho vermelho. Tá vendo que aqui no pescoço tem uma aberturazinha? Sim ou não? Isso aqui é uma alva. Porque o que tampa essa aberturazinha aqui é o que a gente chama de amito. O que era o amito? O amito, e ainda é hoje, né? É justamente para esconder esse colarinho aqui, ó. Então você tá com a batina, colocou a alva por cima, já que tem essa abertura, isso aqui ficou de fora. Então, o amito, o padre coloca aqui, ó, para esconder isso, tá bom? A túnica é diferente, a túnica já vem fechadinho, tudo bem? Então, tem essa pequena diferença, tá? Depois nós temos o símbolo. O símbolo traz esses 3 significados. A castidade, que é esse cordãozinho que o padre amarra assim na cintura, tá bom? Na missa vocês podem ver depois, o padre, na hora que ele está entrando, vocês podem ver que tem um cordãozinho assim do lado, né? De um lado e de outro, que ele tem 2 pontas. Esse trata-se do símbolo, tá bom? Usado na cintura. Significa castidade, a prontidão para a missão. Por que a prontidão para a missão? Porque antigamente, quando você ia fazer uma longa caminhada, o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de pano, amarrava-se na região da cintura com 2 objetivos. Primeiro, para deixar as vestes mais próprias para você andar, né? E segundo, para apertar esses órgãos. Que, para quem sabe, quem anda muito sabe que se você andar demais começa a doer essa região dos rins, né? Então o que os antigos faziam? Apertava assim com esse pano, né? Então com isso eles andavam mais e melhor, né? Então tomou-se esse significado de prontidão para a missão. Então cingiu, está pronto para seguir. Entendido? Veja como é fácil o significado das coisas, né? Coisa mais simples.
E por terceiro, associa a paixão de Cristo. Por quê? O Senhor Jesus, quando foi pregado, diz a tradição, amarrou-se os braços dele, né? Para ficar bem estendido assim. Tanto é que, segundo a tradição, quando tira essas cordas, ele como que cai assim. E aí é aquela imagem da cruz que São João Paulo II usava, de um Jesus mais ou menos caído assim. Os braços assim, tá bom? Então tem esses 3 significados, tá? Lembrando, vocês terão acesso a esse material depois, tá? E ele coloca, rezando isso aqui: cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza, e extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e da castidade. Por que os rins? Porque os rins, segundo os antigos, é aquele órgão, como também o estômago, enfim, essa região, que simbolizava as paixões humanas. Tá bom? Então, quando o Salmo diz assim, cingi os meus rins e etc., é evocando a pureza, para evitar as paixões humanas. Quando eu falo paixão humana, para quem não é da área da teologia, o que eu estou querendo dizer? Estou me referindo às paixões carnais, os desejos carnais. Entendi todo mundo? Sim? Tá bom. Depois nós temos a estola. Estola é a principal veste entre os ordenados da igreja. Principal. Tanto é que na posse de um pároco ele recebe do bispo a estola, né? Constitui-se como uma faixa longa e ornamentada, a qual o padre deita sobre os ombros e o pescoço. É utilizado em qualquer ato litúrgico, obrigatoriamente. O padre não pode rezar a missa sem a estola, mesmo que a casula venha aqui por cima depois e ninguém vê ela. Mas ele não pode, é obrigatório o uso, tá bom? Representa de modo visível o poder e a autoridade de quem a usa. A estola representa o poder e a autoridade do sacerdote. Depois nós temos um outro significado para a estola. A estola, você coloca ela assim, ó. Põe ela aqui no pescoço, né? Simboliza também Cristo, um bom pastor, que busca a ovelha perdida e a traz nos seus ombros. Então o sacerdote, quando coloca a estola, está colocando todos os seus fiéis com ele também. Esse poder e autoridade é para quê? Para pastorear. Amém? Sim. Pode atender confissões sem estola? Pode. Pode atender confissão sem a estola, sim, sem problema, tá? E ele coloca, rezando isso aqui: restitui-me, Senhor, a estola da imortalidade que perdi na prevaricação do primeiro pai, ou seja, Adão. E ainda que não seja digno de me abeirar dos vossos sagrados mistérios, fazei que mereça alcançar as alegrias eternas. Não se preocupe, porque antigamente, as igrejas antigas, toda sacristia tem essas orações, né? Deve estar se perguntando, mas como é que o padre sabe tanta oração na cabeça? Mas a gente aprende com o tempo, né? Hoje, eu mesmo sei, quando eu estou colocando, eu já sei de cabeça e rezo ali na cabeça. Às vezes tem um do lado conversando, atrapalhando, né? Então já aprendo. Quando o padre está ali se paramentando, por favor, você deixa ele em paz, espera, porque ele pode estar rezando, né? Mesmo caladinho ali, ele pode estar rezando, tá bom? Agora aqui apenas para ilustrar para vocês, porque existe uma diferença entre estola sacerdotal, a estola do padre, e a estola do diácono. Tem diferença? Sim ou não? Só na cor? Não. A do sacerdote, olha só, ela passa no pescoço dele, tem as duas pontas. A do diácono é transversal assim, ó. Do ombro esquerdo para a cintura do lado direito, tá bom? Porque quem usa desse lado aqui é as... Como é que fala? Hã?
Não tem não, tá? Pode tirar muito respeitosamente, mas sem problema, não tem a oração não, tá? Esqueci o nome das que usa assim. Hã? Não, de concurso aí de Miss, isso. Que nome fácil, esqueci, né? Então, você vai diferenciar uma Miss de um diácono por isso aqui, tá bom? Então é isso. Só isso, além da ordenação, dos estudos que ele fez, né? E da vida consagrada que ele leva, tá bom? Então, é apenas para ilustrar para vocês essa diferença, tá? E por último, a casula, né? A casula, do latim casula, significa casa pequena. A casula, ao cair nos ombros do sacerdote, envolvendo-o por inteiro, representa, como a estola, o jugo do Senhor e a caridade que ele deve possuir para Deus e para as almas. É o último paramento do padre, né? É essa casula que ele põe assim por cima. Tudo bem? Essa é a casula. Tem a oração também. Senhor, que dissestes, o meu jugo é suave, o meu peso é leve, fazei que o suporte de maneira a alcançar a vossa graça. Amém. Mas tem uma diferença básica entre a casula e a dalmática. A dalmática é própria do diácono, tá bom? Aqui está a casula e aqui está a dalmática. Ela representa, significa a consagração daquele homem para Deus, de modo mais visível. Casula, dalmática. Por que eu quis colocar a dalmática? Porque sábado passado tivemos uma ordenação diaconal, né, do Dom Elias. Então, muitas vezes vocês vão ver ele na missa com uma dalmática, porque ele é diácono, ao lado do padre que vai estar de casula. Tá bom? Então, tem essa diferença. Consegue ver a diferença? Sim? Tá vendo que ela aqui é mais quadradinha, né? Ali é mais meio que oval, assim. Tudo bem? Exatamente. A casula, estola, dalmática, tem também, e o símbolo, né? Tem também, segue as cores litúrgicas, tá bom? Que vocês verão mais à frente também, tá? Da dalmática, isso quer dizer... Não, da dalmática ele usa túnica ou alva. Qual foi a pergunta? Debaixo da dalmática não se tem tudo, se tem o que o padre também tem debaixo da casula, né? Mais ou menos. Debaixo da dalmática ele tem a túnica ou a alva, tem o símbolo e tem a estola. Tá bom? Aí vem a dalmática. Tudo bem? Ok? Depois, obrigatório. Exatamente. Então você vê aí um meio largado, porque ai. Não vou falar nada porque está sendo gravado, né? Por favor. Pessoal, eu não vou me estender. Pode falar, eu edito. Fica só entre a gente. Eu não vou me estender apenas por causa do horário, quero apenas fazer um parêntese aqui, para encerrar, tá? Vou falar na aula que vem, tá? As insígnias episcopais, que é o anel do bispo, a cruz peitoral, a mitra e o báculo, né? O báculo. Por que eu vou fazer esse parêntese? Porque no século VI, mais ou menos, desde esse século, a igreja abriu uma exceção. Não só os bispos usam isso. Os abades também podem usar as insígnias episcopais. Então, um abade ele não significa necessariamente que ele é um bispo. Ele é um padre que usa tudo que o bispo usa, mas é um padre. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai participar da missa e vai estar o nosso abade, que é o Dom Cristiano, usando isso. Usando o báculo, usando a mitra. Ele tem cruz peitoral. E ele também, se você olhar no dedo dele, ele vai ter um anel.
tá bom? Isso aí foi um privilégio aberto para os abades também, tá? Ele também tem o que a gente chama aqui na cabeça, né, de solidel, né? Aquela cupuinha assim, aquela pequena, um capacetezinho, né, que ele põe aqui, diferencia-se pela cor também, tá bom? O abade usa preto com listra vermelha. O do bispo é rosa, né? O do papa, que cor é? Branco. E dos cardeais? Vermelho, tá bom? E do padre religioso? Preto. Padre religioso usa solidel, padre diocesano não. Então eu não vou usar solidel, Deus me livre e guarde de mitra, anel, nada disso, está repreendido, né? E por fim eu quero só apenas, já que vocês veem de vez em quando o abade com o báculo, que é também o mesmo significado do bispo, né? O Dom Mauro falou disso na homilia passada, se eu não me engano, né? O báculo tem esse formato. Ele vai e tem essa volta assim, né? Tem dois significados. O báculo é o cajado do pastor. Aquela volta lá em cima, o pastor de ovelha, tá bom? Aquela volta lá em cima é para chamar a ovelha perdida, tá bom? Então o pastor, a ovelha está perdida, querendo sair do rebanho, ele pega com essa volta e puxa de novo a ovelha para o rebanho, tá bom? Pega e volta. E essa ponta aqui de baixo é para espantar os devoradores. Então vem o lobo querendo devorar o seu rebanho, ele espanta o devorador com essa ponta aqui, né? Espantando para lá, tá bom? Até a ovelha que quer sair do rebanho, puxa e ela sai, puxa, ela sai, de vez em quando o pastor espanta. Então vai, né? Quer ir, vai, tá bom? Então, apenas um momento hilário aqui da Escola da Fé, né? Porque tem ovelha difícil, viu? Tem ovelha que a gente puxa e ela sai. A gente puxa e ela sai. E sai falando mal do pastor ainda. Aí o pastor zangue fala, quer ir, então vai. Ele empurra ela com esse aqui, tá bom? E é isso. Depois, na aula que vem, nós vamos falar sobre os elementos corporais também. Alguns, né? E vamos entrar nos ritos iniciais da Santa Missa. Amém? Então agora eu vou abrir uns minutinhos apenas para perguntas, dúvidas, questionamentos. Essa alteração, mudança, não sei se é essa a expressão certa, que houve no missal, mudou muito o que está em preto e o que está em vermelho? Muita coisa? Não. Na verdade foi assim que aconteceu, né? Nós tínhamos, você sabe que antes do concílio a missa era só em latim, né? Então todos os missais, o que é o missal, Thales? É aquele livro que fica em cima do altar e o padre fica lendo ele e rezando, tá bom? Então antes do concílio só se tinha esse em latim, né? Depois do concílio, o concílio se permitiu que se rezasse a missa, que a gente chama de missa na língua vernácula. Cada país pode rezar a missa na sua língua, tá bom? Então daí começou as traduções, né? E vocês sabem, existe uma máxima, né, entre os acadêmicos que o tradutor é sempre um traidor, né? Toda vez que ele está traduzindo, ele deixa um trem para trás. Então nós tivemos, infelizmente, nessa tradução que estava vigente até agora, muita coisa ficou para trás. Por exemplo, no latim se dizia, na hora da oração eucarística, né? No cânon romano dizia assim, e Jesus, tendo tomado o cálice em suas santas e veneráveis mãos, olha que precioso, né? O latim dizia. Aí veio o tradutor e, vamos traduzir em português? Então tá. E Jesus tomou o cálice em sua mão, dizendo, pronto, veja o que ficou para trás? Muita coisa, né? Isso é apenas um exemplo, tá? Então, o que esse, entre aspas, novo missal fez? Nós, os bispos, né? Eles quiseram ser mais fiéis ao latim. Então, fizeram uma tradução de novo,
né, uma correção da tradução, e inseriu aquilo que ficou para trás. Entendeu? Então, a partir de agora, vocês vão ver falar algumas coisas que não se ouvia. Então, por exemplo, a partir de 3 de dezembro, que vai ser obrigatório o uso desse missal, né, da nova tradução, vai dizer que ele tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos e etc. Entendeu? Então, do que se trata esse, entre aspas, novo missal, que não é um novo missal, é uma tradução mais fiel, né? É apenas conserto na tradução, né? Então você pode pegar o texto em latim com o texto atual, agora que foi traduzido, e ele vai estar mais fiel ao original, né? Então não alterou essas coisas substanciais, apenas essas mais acidentais, né? Significa, Thales, que até agora, né, nesses anos todos, a missa não foi válida? Não, não significa isso. Até porque o que valida na oração eucarística ali? Nós falamos isso aqui já no ano passado. O momento crucial que aquele pão não é mais pão, é corpo de Cristo. Qual é o momento crucial? É no momento que o sacerdote, devidamente ordenado, pega ele e diz assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Naquele momento ali, não tem uma mente mágica aqui agora, tá? Mas é como se, né, mudasse naquele exato momento ali. Então, se teve isso nas outras, ótimo, sempre teve missa. Mas a tradução a gente precisa sempre arrumar, né? Isso é um problema, por exemplo, da Bíblia, né? Na Bíblia tem muita coisa aí que ficou totalmente para trás na hora que traduziram, né? Porque o tradutor, infelizmente, às vezes ele é um traidor, né? Então, respondendo a sua pergunta, trata-se disso, tá bom? Que ele fala assim, ó, não é mais para dar a paz de Cristo e não pode rezar o Pai Nosso de mão dadas. E ele chama o Alex, o Dom Mauro, e fala assim, ó, vocês dois dão as mãos para rezar o Pai Nosso, eu já falei que não é. Eu queria saber por quê. E não pode mais dar paz também. Então, no momento da Santa Missa, o momento que nós vamos, a paz na missa sempre tem. O padre sempre vai falar, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós respondemos o quê? A paz de Cristo nos uniu. Então, já tem a paz, toda missa tem a paz. Agora, ele pode abrir uma coisa que é opcional, né? De cumprimentar os irmãos, externando essa paz que nós já temos, né? Então vai depender do padre. Ele pode pedir para você cumprimentar o irmão ou não. Se ele não pedir, vida que segue, né? Não dá, porque ele não abriu. Ele é o presidente da celebração, né? Nós não vamos contra o presidente, não, né? Então, por exemplo, toda vez, lá do presbitério a gente vê muito isso, né? O padre diz, a paz do Senhor seja sempre convosco, o amor de Cristo nos dias. O povo começa a se cumprimentar. Né? Não faça isso, porque o presidente não abriu essa exceção. É ele que abre, né? Então, se ele não disser nada, não. Agora, se ele disser, saudai-vos uns aos outros, aí sim, você vai dizer paz e etc, tá bom? No Pai Nosso, no vermelhozinho lá, diz que o padre, o sacerdote, de braços abertos, reza com o povo. Pai nosso que estás no céu e tal. Ele não abre exceção de se dar as mãos, nada disso, tá bom? Então, aqui está a regra da igreja. Ah, eu não concordo. Bom, aí eu não posso fazer nada, né? Eu estou dizendo para você o que está escrito lá. Não estou dizendo que você não concorda, né? Me entenda. Mas está escrito lá, então, vou falar igual o Pilatos, né? O que está escrito, né? Então, respondendo a você, é isso. Tá bom? Agora, mas eu quero cumprimentar a minha família, o meu esposo, etc. Você pode fazer isso no fim da missa. Na hora que o padre dá a bênção ali, ó, você pode cumprimentar a sua família sem problema. Agora, no ato litúrgico ali, não. Se ele não abrir a exceção. Tá bom? Entendido? Entendido. Sim. É uma coisa que eu quero tirar uma dúvida, porque eu já fiz quando eu era junta com meu marido e eu não sabia, né? Se pode receber o corpo de Cristo quando não está casado ou só quando está casado na igreja? Então, a comunhão, ela é reservada àqueles que são batizados,
que tem a primeira comunhão, né? E que são, se você estiver junto com o seu companheiro, o que a gente chama, né? Lá no Tocantins a gente fala, se você está arranjado com ele, né? Aí não. Por quê? Porque você não tem o sacramento da comunhão e por isso você, junto com ele, está em pecado de adultério, né? Você está ali num pecado de, desculpa o termo, né? Como que uma prostituição, tá bom? Se você não tem o sacramento e está vivendo como se tivesse, tá? Então, não. Agora, aí a gente tem que entrar nos detalhes, né? Por que vocês não são casados ainda? O que impede? Né? Não sei aqui em São Paulo, mas lá na minha terra, né, se o casal tá junto 3 anos, eles não casam mais. Porque se casar no padre, separa. Né? Eles ficam com essa ideia, que eu não sei de onde eles tirou isso, né? Como se o padre fosse um amaldiçoado que fosse e fosse separar, né? Então tem que se tirar muito essa mentalidade. Então não, né? Se você não tem, não vai. Agora assim, ninguém vai impedir nada de ninguém, tá, gente? Você entrou na fila da comunhão, você vai receber a comunhão, o ministro vai te dar, mas o problema vai ser de quem? Seu, né? A pessoa entrou na sua fila uma vez, a mulher falou, mas ela não é casada em igreja, não, você deu a comunhão. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu dei a comunhão porque ela tá... Aquele que comunga de modo indevido vai prestar conta com Deus. A gente fala isso apenas para, se você quiser não prestar conta depois, tá avisado, né? Mas ninguém vai impedir. Quer comungar? Comungai-vos, né? Não vou impedir ninguém. Não vou bater na cara de ninguém, expulsar, excomungar, e nem vou me suicidar depois porque um comungou que não devia. Você que vai prestar contas. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Examina, pois, o homem a si mesmo antes de tomar deste pão. Né? E não é só o pecado dessa questão de casamento não, viu? Porque tem gente que passa a missa inteira conversando, falando da vida alheia. Não, fulano, você viu? Não, a filha da Dona Maria até é presa, você não sabe não. E o padre tá lá na frente falando, né? O quê? Esse aí, o marido dela, meu Deus do céu, nem te conto. Só não vou falar aqui que nós estamos na igreja, ainda fala assim, né? Ainda fala desse jeito. Aí na hora da comunhão vai lá, né? Às vezes recebe até de joelho, né? Não estou dizendo que todos que recebem de joelho são assim, por favor, me entenda, né? Mas às vezes recebe até de joelho, né? Então, cuidado na hora de fazer essa distinção de pecado, né? Não é só o pecado do casamento, tem gente pior e muito pior, mas não estou absorvendo quem está arranjado não, tá bom? Quando uma criança ou uma adolescente comunga sem ter o sacramento, o que fazer? Sim. Então, em primeiro lugar, conversar com a criança para ela não entrar na fila mais. Você explica para ela, já aconteceu isso aqui na nossa paróquia, né? Então, você explica para ela, fala assim, não pode, você não está preparada ainda, por isso que você está na catequese. Se não estiver na catequese, chama para a catequese, né? E etc, tá bom? Então, você conversa com a criança. E os ministros também fiquem atentos a isso, né? Às vezes vem uma criança de 2 anos, o ministro dá a comunhão. Meu Deus, por favor, né? Não, aqui não aconteceu isso, né? Já vi em lugares, olha que já andei muito, já vi coisa. Dindinha dizia que eu ia ver coisa, né? E vi muita coisa nessa vida, viu? Então, é isso que nós temos que fazer. Conversar com a criança, orientar ela e ficar atento, né? Para não fazer isso. E se ela fizer de novo? Depois da missa, chame os ministros, né? Às vezes, eu já vi isso acontecer, achei muito bonito aqui na paróquia. A criança comungou, aí o catequista veio falar com ela. Aí o catequista, antes de exortar ela, chamou ela para ação de graças. Porque Cristo estava ali mesmo, já tinha comungado, né? Então ele rezou com a criança do lado dela. E aí depois que terminar a missa, ele instruiu ela, falou assim, não pode fazer isso e tal. Porque às vezes ignora Cristo ali, né? Você também não pode chegar na criança e falar assim, cospe aqui agora, né? Põe para fora agora, senão eu vou te bater aqui na igreja, não. Entendeu? Então você vai instruir com carinho ali. Como eu disse, tudo é questão de conversar, né? Tudo. Ótimo, perfeito. Perfeito. Sim. Padre, eu tenho uma pergunta e vou colocar uma situação, é bem breve, por isso eu vou colocar. Qualquer coisa, o Alex está aqui para responder tudo.
A pergunta é, se eu faltar à missa no domingo, eu posso comungar? E vou colocar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava em viagem numa outra cidade, não tinha até pesquisado na internet, mas não consegui achar o horário de missa, que é até o domingo. Antes de sair para o passeio, que eu teria no domingo, eu acordei bem cedo e fui atrás de uma igreja. E todas que eu achei estavam fechadas, e uma única que ia ter a missa ia ser bem no horário que eu já estava programado o passeio. Eu não pude participar da missa neste domingo. Eu posso comungar nas duas situações, mesmo sem saber e com essa consciência. Então, veja só, aqui que bom você perguntar isso, porque nós estamos numa guerra tremenda na moral da igreja com dois grupos, os relaxados demais e os rigoristas demais, né? Os relaxados demais vai dizer assim, não, o que importa é ser feliz, comunga no dia que você quiser. Esses são os relaxados demais. E os rigoristas demais vão dizer assim, não, agora porque você fez isso, você vai pegar uma cruz de Tapsirica Aparecida, a pé, e vai carregar rezando o rosário, e quando você chegar lá, tem que confessar e voltar. Quando você chegar, tem que chegar a tempo da missa para participar, e aí que você comunga, né? Esse é o grupo radical. Então, e nós estamos no meio ali, né? Veja só, participar, faltar a Santa Missa, de modo voluntário, livre e consciente, é pecado mortal. Preciso confessar, né? Agora, uma situação que você não teve culpa, né? Não teve como mesmo, você até quis, procurou, não teve, você não incorre em erro nisso, né? Eu lembro muito bem do meu professor falando isso, porque às vezes chega pessoas para confessar, meu professor de audiendas, né? A disciplina que a gente tem para atender confissão. Ai, padre, faltei a missa. Por quê? Estava com a minha tia no hospital, não tinha ninguém para ficar com ela, né? Que pecado a pessoa teve nisso? Nenhum, né? Ela estava ali, não tinha outro para ficar com ela. Você me entende? Então, assim, posso comungar quando eu faltei a missa? Cuidado. Se você faltou a missa de modo livre, consciente, voluntário, aí sim você tem que confessar para comungar. Sem vergonha. Faltou a missa porque quis, né? Agora, se você não faltou a missa, porque não teve culpa sua, né? Por exemplo, eu já passei em lugares, que tem lugar nesse Brasilzão de meu Deus, sobretudo no meu estado, gente. Sabe quantas missas eles têm por ano? Uma. Acredite se quiser. Ainda precisamos de muito padre lá no nosso estado, né? Uma missa. Imagina, está passando de viagem no domingo, está ali naquela região, que se teve uma missa, só se tem uma missa uma vez no ano, e sabe que dia foi? Ontem. Não, o padre veio aqui ontem, e agora? Só o ano que vem. Entendeu? De verdade, tem lugar que só tem uma vez no ano. Então, você me entende? Respondo? Entendo. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Não falte a missa. Vou faltar a missa. Estou na preguiça. É melhor, eu rezo em casa. Deus me escuta. Esse domingo que vem tá tudo ok. Não, tá não. Tá bom? Eu sempre presto muita atenção nas pessoas quando estão na fila para comungar. Muito. E eu já peguei 3 pessoas que guardou a Eucaristia. Então, respondendo a sua pergunta, eu peço por caridade, né, que ajude-nos nisso. Vá diretamente na pessoa, se possível. Claro, se você tiver segurança, né? Que às vezes você não conhece, a pessoa é meio estranha, né? Não é julgando pela aparência, tá? Mas aí você olha para a cara da pessoa e fala, sei nem se eu vou dar bom dia aí, né? Posso levar um tiro, talvez. Mas nos ajude, porque nesse tempo de procurar o ministro pode ser tarde demais, né? Por que eu vou dizer tarde demais? Acho que o Dom Mauro também falou disso na homilia. Existem hoje um crescimento, infelizmente, grande de seitas satânicas, né? Eles atribuem culto a Satã, né? E um dos requisitos, a gente sabe disso, é eles terem uma hóstia consagrada. Veja que até os satanistas acreditam mais na Eucaristia do que os protestantes, né? Enfim, corta essa parte do vídeo, por favor. E aí depois, então eles vêm para a missa e pega para levar para isso, né? Então pode ser tarde demais. Então nos ajude, não só ela, mas todos, né?
Não é que você vai ficar de fiscal olhando quem está na comunhão, não, tá? Só se você vê quando acontecer. Mas não faça isso não, tá bom? Por exemplo, agora eu estou muito enjoado aqui, também corta essa parte, tá? Estou muito enjoado aqui na São Bento, né? Quando eu for distribuir comunhão, se você não gosta de mim, vai para outra fila. Porque o pessoal chega assim, ó. Né? E aí eu paro. Põe a mão assim, ó. Porque você pode receber na boca ou na mão, sem problema. A igreja não impede ninguém. Mas, por que eu não faço assim? Porque já me aconteceu, foi entregar na pinça da pessoa, pegar, quebrar. Cara, ali é trigo e água, né? Um pedacinho de trigo ali, ó, é Cristo. Por isso que quem recebe a comunhão na mão, cuidado. Quando você receber, olha, né? Com um pontinho branco ali, ó, pode colocar na sua boca que é Cristo ali, eucarístico, né? Então, respondendo a sua pergunta, nos ajude indo diretamente na pessoa, peça para ela comungar, ou então, se ela fala que vai comungar, você pode você mesmo pedir a hóstia, né? Se você comungue você, ou pode levar para o ministro, né? Mas veja como é drástico essa situação. A criança brincar com a hóstia na mão, mesmo que o ministro pegue a hóstia, e ali na mão da criança já está fragmento da hóstia, ó, já foi para o chão, e aí, né? Então, nos ajude nisso aí, respondendo a sua pergunta, tá? Pode até a pessoa, tá? Isso. Pode não, deve, tá bom? Cuidado se eu estiver na situação, não me chame não, porque senão o trem vai ser, né? O ministro ou o padre, ele pode se negar a dar a comunhão para uma pessoa? Só se for um pecador público. Ah, tá. Isso. Agora, há muito tempo atrás, que eu e meu marido éramos ministros, teve uma missa aqui com os professores e tinha uma professora que era protestante. E daí ela entrou na fila, justamente do meu marido, e falou assim, eu posso, né? E ele acabou dando. Isso é Não, na verdade, ela não era nem batizada na Igreja Católica e não tinha feito primeira comunhão. Aí o erro foi dele? Então, pode, com certeza, né? E dela, né? Principalmente, dela, principalmente dela. Ai, se eu tivesse essa situação. Ai. Né? Mas ele errou por negligência como ministro, né? Como ministro, foi negligente de dar. Agora, ele me responde, ele sabia que era protestante, ela? Sabia. Pois é. Então, sim, ele ocorre em erro, sim, o ministro, infelizmente. Tá? Não significa que ele vai para o inferno, calma. Pelo amor de Deus, que às vezes o pessoal sai da escola da fé querendo se matar, jogar na... Não, calma. Tá bom? Mas sim, ele infelizmente foi errado, porque ele sabia e deu. Agora, eu posso negar a comunhão para uma pessoa? Posso, se for um pecador totalmente público, né? Imagina, por exemplo, um protestante chega na fila, eu sei que é protestante, não tem instrução nenhuma, me converti, que dia ontem? Vai pro seu banco. Né? Ou chega um bêbado, né? Ou sei lá, um pecador público assim, posso negar sim, sem problema. Tá bom? Tá bom? Ok? Não, durante a pandemia, ficou meio que proibido ou suspenso a comunhão diretamente na boca. Eu queria saber, por exemplo, tem lugar que agora, na minha opinião, já acabou a pandemia, mas na opinião de outras pessoas ainda a pandemia não acabou. Como é que fica essa situação da comunhão na boca? Porque eu vejo que tem padre que já pode receber na boca e tem outros que falam que não, que ainda tem a pandemia. Tem uma instrução geral? Cada padre tem o seu pensamento? Como é que fica? Oficialmente, a pandemia, a emergência, acabou anteontem. A OMS declarou oficialmente o fim da pandemia anteontem, né? Então, é um bom argumento para você. Então, a pandemia não acabou antes, porque quem declara que é pandemia e quem termina? A Organização Mundial da Saúde, né? Ela declarou que estava no estado de emergência de pandemia em 2020, né? E anteontem disse que acabou. Então, um bom argumento para você. Não deveria fazer isso, né? Para mim, acabou há muito tempo, né? Já tem uns meses que acabou, né? Mas não deveria fazer esse impedimento, não. A pessoa pode receber tanto na boca como na mão, né? Desde que ela comungue na frente do ministro, né? E comungue ali na frente dele e vá para o seu banco, com muito cuidado, piedade, esteja pronto para isso. Mas, respondendo a você, não existe uma instrução assim geral, não.
Mas se for o argumento da pandemia, um argumento falido, porque a pandemia já passou. Graças a Deus, né? Tá bom? Obrigado. Pegando o gancho dele da pandemia e pegando o gancho dela aqui, né, sobre procurar a igreja e não ter para receber a comunhão, muitos de nós fizemos a comunhão espiritual, né, nesse período de pandemia. Numa eventualidade como ela que relatou, que eu estou num lugar fora do meu habitat, vamos dizer assim, e não consigo encontrar a igreja, eu não, né, tenho a consciência que quero ir à missa, mas não tenho como ir, a comunhão espiritual nesse momento, ela substitui isso ou não? Então, a palavra não é substituir, né? A comunhão nunca é substituída por nenhuma outra, né? Comunhão física mesmo. O que eu posso dizer para se fazer nessa situação? Duas coisas. Ou você pode procurar, sim, uma comunhão espiritual, claro, né? Tudo bem, que não substitui a missa, tá bom? Ou você pode participar de uma missa na semana. Você sabe que tem pessoas que trabalham domingo o tempo todo e as autoridades eclesiásticas suspendem o preceito dominical para eles, né? Mas suspende dando um outro preceito. Por exemplo, padre, eu trabalho no domingo, né? E que dia é a sua folga? Na quarta-feira. Então, o seu preceito vai ser quarta-feira. Então, a obrigação dela passa a ser quarta-feira, tá bom? Então, nessa situação, o que eu sugeriria? Participar de uma missa na semana, né? Faltou, e infelizmente não foi por culpa minha, procure uma missa durante a semana, né? Tá bom? Essas duas situações. Reitero, não substitui, né, a dominical, porque domingo tem... Veja que desde o ano 150 se fala do domingo, né? Veja a importância do domingo, não é qualquer dia, tá bom? Nós guardamos o domingo e não o sábado. Isso aqui já respondemos o ano passado, né? Tá bom? Respondido? Ok. Qual o seu nome? Você está chegando agora, né? Oi, meu nome é Rafael. Rafael. A minha dúvida, na verdade, é bem simples. Que você falou da questão da tradução, que a partir de dezembro tem uma tradução mais próxima do latim. Mas a versão atual, ela existe desde quando? A tradução atual? A versão atual ela existe desde quando, pela autorização do Concílio Vaticano II, né, terminou ali na década de 60, né, o Vaticano II autorizou os missais serem traduzidos e aí se traduziu o que temos hoje, tá bom? Então vigorou todos esses anos aí, década de 80, 90 até agora. E agora vai sair de linha, porque vai entrar obrigatoriamente esse que foi aprovado na Assembleia em Aparecida agora, né? Aprovado não, foi aprovado ano passado, a gente aprova, manda para a Santa Sé em Roma, o Papa aprova, se tiver tudo ok, aí ele manda de volta dizendo, pode usar, tá bom? Então, mais ou menos esses anos aí, em torno de 30 e pouco por aí, 30, 40 anos, sim, nós usamos esse outro, tá bom? Veja tanto tempo que demorou, né? Amém, gente? Tudo certo? Vamos rezar então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os damos graças, Deus Todo-Poderoso, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Justino Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.